de volta com mais um curta vídeo e como na semana passada estamos na casa de um dos grandes nomes das artes plásticas, o mestre Hilal Sami Hilal. Capixaba de origem síria, Hilal, com a sua arte, cruza influências culturais entre o Oriente e o Ocidente, conectando também a tradição moderna ocidental e a antiga arte islâmica, através do rico e fortemente visual emaranhado que ele cria em suas obras. Confeccionadas com material exclusivo, suas famosas rendas privilegiam a força gestual do artista, que assim constrói a tela a partir de linhas que se cruzam, de cores que se revelam na mistura dos materiais e da sensação de ausência gerada pelos espaços em branco. E a partir dessa linda arte, emaranhada de sentidos e afetos, vamos ampliar agora ainda mais a nossa coleção de entrevistas, que há 30 anos vem sendo feitas pela TVE através do Curta Vídeo. Esse programa que é, por excelência, o espaço na TV para se discutir ideias, criações e projetos dos nossos cineastas e videomakers. Você sabe por que o papai foi embora? Eu acho que eu sei. Então eu também sei. E nossa convidada de hoje é a radialista, roteirista e diretora de cinema Dominique Lima. Vamos conversar sobre seus filmes, suas ideias e sobre seu grande amor pelo cinema, e em especial o cinema surrealista, pois como realizadora busca sempre investigar o inconsciente de suas personagens. Então vamos lá que o Curta Vídeo está no ar. Coração batendo forte, que não é de amor, varri a casa inteira. Nossa, uma cerveja agora. A máquina parou. Mais uma trouxa para subir o varal. Hoje vamos conversar com a Dominique Lima. Ela é radialista e desde 2008 atua no cenário audiovisual como roteirista e diretora, em projetos autorais e de outros parceiros também. Dirigiu os curtas Pix Conde, vencedor em 2011 do concurso de roteiro do Vitória Cine Vídeo, atual Festival de Cinema de Vitória. Kiss, uma coprodução independente entre Brasil e Estados Unidos, e Penduradas, uma videoarte muito interessante, produzida durante a pandemia. Atualmente, Dominique está finalizando seu curta Orquidário, filmado em julho deste ano, e trabalha no roteiro do seu primeiro longa-metragem, que está sendo desenvolvido no Núcleo Ventania de Desenvolvimento. Eu queria começar essa conversa pelo Penduradas, uma videoarte que você fez em 2020, meio de pandemia, com uma temática super sensível de opressão da mulher nesse contexto doméstico. Queria que você falasse um pouco de onde surgiu a vontade de fazer o filme, essa ideia. Então, o Penduradas, ele surgiu, na verdade, um pouco antes da pandemia, com alguns textos que eu tinha. E uma vontade de fazer, na verdade, uma série sobre esses textos e todos os textos relacionados a mulheres. E aí veio pandemia, fechou o mundo tudo. Escureceu e aí, bom, a gente ficou naquele limbo ali, né? E uma coisa que me movimenta muito já há algum tempo, desde quando eu filmei o Kiss, é essa narrativa para mulheres. E aí, dentro daquele contexto de enclausuramento, todos nós, e com muita vontade também de me expressar, de produzir, né, de não parar também, né, um jeitinho da gente, vamos continuar vivendo aqui, eu desengavetei esse texto, que é o Penduradas, e filmei ele em casa, sozinha, né, com a ajuda da minha filha, enfim, né, naquele contexto de pandemia. E ele é um texto que remete aos pensamentos que eu trago já há algum tempo e tento colocar nos filmes e nas coisas que eu escrevo, que são relacionados a como eu observo as mulheres, né? Tipo, observação de mulheres no geral, mas muito das mulheres que me cercam, da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, né? E de como a gente vai romantizando algumas opressões, de como a gente vai se acostumando. E eu acho que esse texto ele vem com muita potência, porque o Penduradas ele é um pedido de socorro, assim, né? É uma mulher que ela tá ali, ela consegue entender que ela tá naquela vida, que ela tem que continuar, então ela vai continuar pendurando, ela vai continuar varrendo, ela vai continuar fazendo. E a gente vai nessa força que a gente não sabe de onde a gente tira, mas que na verdade a gente tá ali pendurando coisas o tempo todo e
se secando de sonhos. Eu sempre tive essa visão onírica, assim, dessa coisa pendurada, sabe? De se pendurar mesmo, assim. Eu acho que quando a gente se pendura, sabe? Quando a gente se joga, assim, a gente está pendurado num lugar, a gente tem essa... Eu queria trazer essa imagem, assim, de você se pendurar e se deixar secar, assim. E fazendo um paralelo, na verdade, porque o Penduradas, ele é esse videoarte que eu faço, que é desse texto, e trago esse mesmo nome para o longa que eu estou escrevendo agora. Olha que legal. Que a história é diferente, mas ainda carrego isso. Então, desde aquele momento ali, daquela Essa videoarte, imagem te traz muita já coisa. vem muita coisa, puxa muita coisa. Quando acabar o dia e a última remessa de roupa está de molho, fico me vendo naquele sabão, me sinto limpa, como aquelas roupas, e amassada por dentro. Amassada dentro de uma bacia qualquer. Em 2019 você lançou Kiss, que também é um filme de mulheres, um filme dessa temática, mas um filme que passa bastante pelas relações entre essas mulheres, pela questão da maternidade. Como é que foi esse processo? E já é uma ficção, né? Outro tipo de trabalho com os atores. Olha, o Kiss, eu tenho muito amor por esse filme, assim, porque o processo dele foi muito longo. Eu escrevo o Kiss em 2014. Olha. E aí só vou produzir ele em 2018, mas desde 2014 eu já fui juntando a minha tropa e já fui falando com as pessoas. Então, desde 2014 tem pessoas que participaram do filme que estão desde o início, assim. E a gente vinha falando um pouco desse roteiro e a gente foi tentando de forma independente. A gente fez crowdfunding, fomos levando o filme com o que dava, né? Então a gente primeiro pensou no roteiro, fizemos o roteiro, fechamos. E você já tinha pensado nas atrizes também do filme? A Letícia já estava desde o início comigo. E as outras não, as outras a gente foi buscando ali, fazendo teste, entendendo, né, quem seria. Mas mais próximo mesmo de rodar, né? Mas a Letícia, por exemplo, tá desde 2014 comigo no filme. E aí a gente passou por esse processo longo de fazer a captação do filme, né? Lógico que dá uma angústia, uma ansiedade, né? O cinema tem sempre esse tempo e esse ato enquanto você escreve, até você produzir. Então a gente teve um tempo, assim, para maturar aquilo que a gente estava fazendo. É muito legal de ouvir falar isso, porque às vezes aparecem as ideias, né, no início, e depois tem esse tempo de densificar a coisa, de, né, adentrar esse processo num nível de profundidade diferente. Até para dar uma segurança do que você está fazendo, né, assim, eu vou botar uma pessoa em coma, mas e aí, mas como é que é? E aí entra uma coprodução americana, como é que aconteceu isso? Gente, muito doida, né? Então, a Eva, que é diretora, ela é diretora alemã, ela mora em Nova York, eu conheci ela aqui no Brasil. Quando a gente se conheceu, eu estava ainda entrando na faculdade. E ela também estava ainda querendo, quero estudar roteiro, quero não sei o quê. E a gente, na época, falou, então quando a gente estiver fazendo alguma coisa, bora fazer alguma coisa junto? Bora. E o tempo passou. Selou uma parceria ali futura. Futura. O tempo passou, ela foi para Nova York estudar roteiro, eu fui fazer rádio e televisão aqui. E aí, enfim, fiz o Pixconde, rodei. E aí, quando eu escrevi o Kiss, aí eu liguei para Eva, falei, Eva, então, tô escrevendo um roteiro, tem um lugar que eu quero colocar essa mulher. Bora botar ela em Nova York? Aí ela topou. Ai, que legal. E foi maravilhosa, assim, aí a gente teve grandes sortes, assim, porque, na verdade, a gente não tinha dinheiro. Então, a Letícia, que é a atriz, ela tinha que estar em Nova York. Você tá brincando? Sério? E aí, como é que a gente mandava a Letícia para Nova York? Então, a gente ficou um tempo, assim, e todo mundo, Dominique, vamos gravar aqui em São Paulo? Vamos botar um chroma aqui? Eu falei, não, gente, calma que vai dar certo. Aí a Letícia teve que ir. Ela teve, quando você falou, eu entendi isso. Falei, ela já tinha um compromisso. Ela teve que ir para Nova York e foi. Que e loucura aí isso, acabou sendo uma grande foi uma das questões. Eu vendo o coincidência. filme, eu falei, gente, mas o pessoal foi para Nova York filmar. Foi uma grande coincidência. Eu adoro trabalhar com o onírico, né? Desde o meu primeiro filme eu já trago coisas do inconsciente. O Kiss, ele é bem isso, assim. Eu queria entender o que acontecia na cabeça de uma pessoa em coma, então fui buscar. Então essa pesquisa que a gente fez, inclusive, foi para perguntar mesmo às pessoas como é que é
Quando a pessoa acorda, o que ela fala? Ela viu, ela não viu? O que ela sente? O que acontece fora interfere? E na real, eu acho que é muito pessoal, né? E aí como diretora faço a escolha de trabalhar a Catarina dessa forma, com as questões que ela traz, das questões familiares e das relações entre mulheres, que é algo também que desde o Kiss é algo que eu trago e quero continuar trazendo, né? Para falar, não só para falar com mulheres, sabe? Não é para falar com as mulheres, é de dentro, assim, é tipo aonde a gente se vê, aonde a gente se reconhece, quais são as nossas relações, essas relações de mãe e filha, por exemplo, do Kiss, é uma relação completamente conturbada ali, né? E eu acho também que é uma forma da gente se reconhecer, né, nesses lugares, mas também tem uma coisa que eu falo muito, falei no Kiss e também trago para o meu filme que acabo de rodar agora, que é o Orquidário. Não existe uma vilania nessas mulheres. Quando eu vou falar com as atrizes ou quando a gente vai fazer a preparação, eu sempre gosto de falar isso. Não é uma vilania. As pessoas, elas... né, tipo, no Kiss tem essa mãe que ela não quer ver essa filha, mas ela não é uma vilã, assim, não é esse lugar, sabe? É um lugar... Qual é essa reflexão que a gente está fazendo? O que essa mulher traz? Por que ela não quer ir? E por que a outra não quis ficar, sabe? E não tem que ter essas respostas também, é justamente pra gente refletir, né? Você não vê que me faz mal? Talvez por isso mesmo. Sabe que não adianta você querer ir embora. Nada na sua vida nunca vai dar certo. Isso é uma praga? Já foram muitas até aqui, né? É uma praga, sim. Você não merece ser feliz. Ninguém nessa casa merece ser feliz. Isso é uma escolha sua, não é uma escolha minha, não é uma escolha da Maria. Foi você que escolheu trocar sua vida por um cunhaque. Não fui eu que fui trocada, não, foi você. E é curioso que o Kiss, lançado em 2019, ainda está reverberando, né? Ele tá, porque a gente pegou pandemia depois, né? Então a gente participou de alguns festivais, mas ele participou de vários festivais internacionais e agora, há pouco tempo, ele tá participando de um festival em Berlim e ainda tá rodando, assim. E como é que tem sido a resposta do filme? O que o pessoal vem te falar depois? As pessoas falam muito de como ele é sensível. Acho que a palavra sensível é algo que eu escuto muito sobre o meu trabalho. Assim, o Kiss, ele teve uma estreia muito legal. A gente fez um coletivo de filmes e estreamos no Cine Jardins. E eu acho que essa primeira vez... Essa força que teve. Nossa, isso é muito bom. E ali, a recepção que eu tive foi a melhor possível. Das pessoas, que legal, um filme... Que teve, mesmo independente, teve uma estrutura bacana, você vê que ele teve um cuidado, um carinho, né? Sim. Porque é tão difícil filmar e a gente teve muitos apoios, então, assim, a gente conseguiu entregar um bom trabalho. Então, primeiro a surpresa das pessoas de ver um trabalho independente. Tão bem cuidado. Tão bem cuidado, tão bem feito, sim. Porque o tempo acabou fazendo isso com o Kiss, isso é muito bom. Desculpa. É isso que você quer fazer comigo, Catarina? Me abandonar também? Continua a história. Eu não posso ler esse livro para você, menino. Veja bem, se fosse a historinha da Rapunzel ou da Cinderela, eu leria. Ah, mas essas daí eu já não gosto faz muito tempo. O senhor nunca teve minha idade? Eu aposto que você já odiava essas historinhas para crianças. Quantos anos você tem, menino? 11. Eu caduco às vezes, mas ainda sei reconhecer uma criança. Você fala, né, muito desse elemento onírico. Sim. E também do surrealismo no seu trabalho. Sim.
O pessoal de casa não sei se vai entender muito bem, Dominique, se você puder explicar um pouco do surrealismo, como que você gosta, o que nessa linguagem te fascina mais, assim? Desde a graduação, A Culpa Disso é Erli Vieira, que me entregou os filmes do Bonuel e falou, toma isso aqui, vai assistir. E aí, desde ali, eu já comecei a pensar fora da caixinha, porque como eu não vinha do lugar de, meu Deus, quero fazer cinema, não era esse meu lugar, o que eu assistia era filme pipoca. Você vinha de qual lugar? Eu vinha do teatro. Do teatro. Eu fazia teatro, era de grupo de teatro, formei em teatro, minha vida era ali. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu falei, esse aqui que eu quero fazer, que eu comecei a sair da minha caixinha, né? E aí o surrealismo, ele me abriu um leque de possibilidades. Eu falei, nossa, isso é possível, eu discutir os meus sentimentos, sabe? Expressar o que eu sinto dessa forma. E quando eu escrevo o meu primeiro curta, que é o Pique-Esconde, eu trago isso dessa forma e eu trabalho, o tema é Alzheimer, né? Então eu falo, então eu vou começar a trabalhar isso aqui dentro dessa mente dessa pessoa com Alzheimer. E aí, como é que eu trago isso? E aí, fui me testando, né? A gente vai se testando nos trabalhos que a gente vai fazendo e consigo trazer isso melhor no Kiss, eu acho, né? Que eu consigo trabalhar melhor essa parte do surrealismo, que é uma mulher que está em Nova York, encontra uma mãe de santo, sabe? É algo que te tira mesmo desse lugar convencional, mas que não é um lugar que é para você aceitar mesmo, um lugar para você... É para gerar essa estranheza, exato, é pra gente tentar sentir mesmo. Acho que tem um pouco disso, assim, de você tentar mostrar o sentimento para além do que você tá vendo, né? Você falou do Pique-Esconde, que foi seu primeiro filme e que foi um filme que você fez a partir de um prêmio de roteiro que você ganhou no Vitória Cine Vídeo, não é? Sim. Isso? É. E que hoje é o Festival de Vitória. E eu fiquei pensando, e queria te perguntar sobre como você vê essa importância desses incentivos para quem está começando, né? Porque a partir desse prêmio você fez um filme e aí a partir disso, né, tudo acontece. Sim, tudo, assim. Olha, eu acho que é importante dizer que esse roteiro, o Pique-Esconde, eu escrevi na faculdade, na aula da Virgínia Jorge. Apareceu o festival, né? E aí eu fui falar com ela, eu falei, Virgínia, acho que eu vou escrever o meu roteiro no Festival de Cinema de Vitória. E aí ela falou, não manda, você vai passar e vai ser muito difícil produzir. E foi exatamente o que aconteceu. Que bom, porque era um que foi prêmio difícil, que eles te davam assim, e já para produzir o filme. Já para produzir, você ganhava um tanto em dinheiro, um tanto em equipamento. Que legal. E você ganhava emprestado uma câmera BL35, então a gente rodou em 35. Então não tinha desculpa, né? Ganhou. Ganhou, tem que produzir e tem que lançar no festival no ano seguinte. Que então legal. A gente correu, mas foi uma escola, assim, e como é bom ter essa oportunidade, porque sem isso eu nunca encostaria numa câmera 35mm. Para mim, eu tinha acabado de sair da faculdade, então, assim, você ganha um corpo nesse lugar de poder produzir, né? Você sabe bem, assim, produzir cinema é algo que demora, não é tão simples, por mais que a gente hoje tenha mais recursos, por mais que hoje a gente tenha mais editais, é muito complexo. Estrutura. Isso, e o Pique-Esconde, quando eu assumi que eu queria falar, não, então eu vou produzir e eu vou filmar em 35, eu sei que eu estava me colocando à prova. João, isso é sua maçã. João, filho, você tá deixando sua maçã pra trás.
Orquidário. Conta um pouco do filme. Foi um filme que você falou que fez com mais estrutura também, que isso foi ótimo, né? Um respiro, que trabalhar com estrutura e dinheiro é muito bom. Muito bom. Então, o Orquidário é o meu primeiro filme que eu passo numa lei de incentivo, que é a Lei Rubem Braga, de Vitória. Com o apoio da produtora Ventania, executei esse ano, né? A gente rodou esse ano, no meio do ano, e tá quase saindo, tá quase lançando, daqui a pouquinho ele chega na tela. É um curta-metragem que fala sobre violência de gênero. Ele é um filme que conta a história de duas irmãs que estão indo enterrar um pai, elas saem de Vitória, vão para Venda Nova enterrar um pai. E no meio do caminho precisam buscar uma mãe que está num orquidário. E esse encontro entre essas mulheres e a dona do orquidário também, esse encontro entre essas mulheres que remetem também a seus passados e tal, vão mostrando pra gente várias questões sobre a violência de gênero, sobre como a gente se acostuma com a violência, sobre ciclos de violência, sobre como a gente repete. E, de novo, não trago vilanias, mas trago mulheres reais, nossas tias, nossas mães, nossas amigas. Você tem que ver a Catarina. Tem quase um mês que ela tá aqui no hospital. E você? Eu não quero ver. Eu não sei se quero. Ela tá dopada. A Catarina talvez não volte. Você sabe disso, né? Pra mim, ela já foi. E quando você vai pro set e encontra essas atrizes, né, esses atores, é um processo que você gosta? Ai, eu amo. Eu acho que o lugar no mundo que eu mais gosto é o set de filmagem, assim. E a pré também, né? Agora no Orquidário a gente fez uma pré muito linda com a Roberta Portela, que fez a preparação de elenco das atrizes. Foi muito emocionante, porque como a história ela tem suas peculiaridades, ela tem um tomzinho de comédia em alguns lugares, mas é ainda um drama, eu sou do drama, então tem muita coisa forte ali. Então trabalhar com essas atrizes nesse lugar, poder olhar para elas e falar o que eu quero, não só a cena, porque quando a gente vai pro set eu acho que é muito a cena, acabou. Mas antes, você poder olhar no olho e falar, olha, é isso aqui, o sentimento que eu sinto sobre isso, sabe, a troca que você tem. E os atores e atrizes também conseguem se ver no lugar e conseguem se dar um conforto, assim. Eu venho do teatro, né? Então, acho que isso me ajuda a olhar com mais carinho para esse lugar. Com certeza. Eu sei que não é fácil, então eu levo com muita serenidade, assim, acho que me considero uma diretora bem serena no set, porém firme, assim, no sentido de entender o que eu quero, né? Depois que volto das memórias que prendo, me satisfaço e agradeço, temendo a Deus a vida que tenho. A satisfação da noite que finge por bem me foi ensinada também, e fico pensando que as roupas estão penduradas e balançam com o vento, assim como os meus pensamentos que penduro, um a um, até secar. Bom, e com essa abordagem tão de sentimento, né, tão à flor da pele que você tem com seus filmes, com tudo que eles significam, o que é cinema para você? Cara, cinema para mim é, primeiro de tudo, coletivo. Eu acredito muito no potencial que o cinema tem de agrupar, sabe? O cinema, quando você começa o processo, é um processo solitário, né? Que você escreve, e aí é um processo bem solitário e tal. Mas aí quando você abre o seu roteiro, quando você abre a sua história, aí eu acho que é a grande riqueza, assim. É você trazer essa coletividade, essa força que tem a ideia de cada um para que aquilo aconteça. Ô, querida, muito obrigada por essa conversa obrigada tão a você, boa. Bárbara, muito bom. Volte sempre. Atenção, profissionais do audiovisual. A TVE lançou o credenciamento para formar o Banco de Talentos
do seu novo núcleo de produção de conteúdo original. É a chance de participar da criação de documentários e séries que vão mostrar o Espírito Santo para o Brasil. A TV acabou de lançar o núcleo de produção de conteúdo, que é o braço produtora de cinema da TV, com o objetivo de produzir séries e telefilmes para falar sobre o estado do Espírito Santo, sobre seus personagens, sobre momentos históricos, para abordar a nossa rica diversidade cultural. Esse núcleo a gente vai contratar profissionais da área de cinema, então a forma que a gente faz isso é lançando o edital de credenciamento. Então você que é profissional da área do cinema e tem interesse, é só se cadastrar, é fluxo contínuo, então a gente vai fazer isso ao longo do ano inteiro. Vão ter algumas chamadas para produzir as séries. Nosso planejamento é produzir 5 obras por ano, além de ser uma estratégia de produzir conteúdo de qualidade para nossa programação, para divulgar o Estado na programação de outras emissoras, mas também uma importante ferramenta para fomentar o setor do audiovisual, porque a gente consegue contratar inúmeras funções nesse setor tão importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Para conferir o edital e realizar a inscrição, acesse o site fundaçãocarmelia.com.br. E por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Semana que vem a gente volta com mais um convidado e muitas novidades. Aguardo vocês. Pix conte. Ah, mas aí fica muito fácil pra mim, o senhor não acha? É, mulher, que você tá pensando que eu sou velha, é? Vai contar pra ver se você me acha, vai. Nove, 10. Lá vou eu.